Pois é, Alan Gani, trouxemos a informação que o Ministério Público da Venezuela abriu uma investigação sobre um suposto ataque hacker ao sistema eleitoral e tem acusado a oposição, Maria Corina Machado e outros opositores, de arquitetarem esse ataque hacker. Bem, quais são as sinalizações? Mais uma vez, agora, Nicolás Maduro, após ter sido proclamado vencedor por uma autoridade eleitoral comandada por ele, vai usar a estrutura estatal para pressionar os opositores. Enfim, Maria Corina Machado será investigada. Agora, não duvide se muito em breve ela estiver presa. Não, exatamente, né? Aliás, tem uma máxima atribuída a Lenin e que vale para todos os ditadores, que é xingue-o do que você é, acuse-o do que você faz, né? É exatamente isso, né? Eles estão acusando a fraude da oposição quando eles mesmos fizeram essa fraude. E agora vão imputar esse crime, prender os opositores. Ataque de bandeira falsa, né? O false flag, né? Exatamente. E agora vão imputar esses crimes aos opositores. Não é do interesse da ditadura bolivariana venezuelana ter opositores com vozes, denunciando a fraude. Muito pelo contrário, eles vão agora calar os opositores. Então esse é um roteiro natural. Teve a fraude, agora a gente acusa a própria oposição de fraude, depois dossiês, prende esse pessoal e, se endurecer ainda mais, mata, né? Eles não têm a menor humanidade, eles vão fazer isso, né? Então é uma situação muito complicada da Venezuela, não tem como eles saírem sozinhos disso. A situação é complexa, a população está numa situação de impotência e aí a comunidade internacional e principalmente o Brasil tem um papel preponderante. Veja, os Estados Unidos também devem agir nesse caso. Os Estados Unidos, por exemplo, Caniato, geralmente eles intervêm até militarmente e com recursos, patrocinando grupos insurgentes e tal, e às vezes com tropas, né? Área de influência norte-americana, né? Historicamente falando, é o Oriente Médio por conta do petróleo, e aí falando do interesse americano mesmo, Europa Ocidental, aliado, e o Nordeste asiático, né? Então, quando você tem ali Japão também, Taiwan, então ali são as zonas de influências norte-americanas. Agora, será que não seria de interesse dos Estados Unidos algum tipo de intervenção na Venezuela, pensando exclusivamente no petróleo? Eles sairiam ganhando por conta do petróleo. A gente está falando talvez da maior reserva de petróleo do mundo ali no Orinoco, né? Não é a maior produção porque eles não têm essa capacidade de produção. Mas, estrategicamente, né, os Estados Unidos poderia se beneficiar disso. Agora, os Estados Unidos cometem alguns erros, eu vejo, em política externa, por exemplo, né? Ao invés de cuidar aqui do quintal América Latina, ele concentrou muito mais esforços na Ucrânia, que não é historicamente uma zona de influência norte-americana. Talvez foi um erro estratégico, como o Dávila falou aqui. A omissão do Brasil, a omissão dos Estados Unidos na Venezuela chegou nesse ponto.